Olá, vamos continuar nessa sequência, André Luiz, o cientista espiritual. Hoje nós vamos pegar a lição 245, o corpo causal. Esse termo, inclusive tem algumas pessoas que chegam a criticar o Allan Kardec, até companheiros espíritas, ele critica porque ele diz, o Allan Kardec não usou o termo corpo causal. Não, mas o termo não tem importância. O Kardec chama a atenção do perispírito. E o André Luiz, didaticamente, ele faz uma divisão disto, mas a divisão para confirmar o trabalho. E esse corpo causal eu acho interessante. Os esotéricos lá, os indianos já usam esse termo, é um termo que é usado, e o próprio André Luiz, você vai ver lá no Nosso Lar, ele chamando a atenção sobre isto, esse corpo causal, é a causa. Então, eu acho interessante. Tem um grande trabalhador espírita da Bahia, ele já desencarnou, não tem muito tempo, mas um formidável estudioso do espiritismo e fez um belo trabalho na vida dele, da existência dele, é o Elzo Souza. Ele usou o termo corpo causal, ele define assim, ele faz a definição. Verificamos que o corpo causal é o ponto de registro, banco divino, onde se encontram os nossos débitos e os nossos créditos, e que se presentemente é ainda uma roupa imunda, isso ocorre por desídia nossa, pois a tarefa reencarnatória se destina a nos purificarmos pelo esforço da lavagem, tarefa que na maior parte das vezes não compreendemos. Ele vai chamar atenção disso, porque ele está dizendo esse corpo causal é onde fica armazenado todas as informações nossas. É assim que eu digo, as informações de 500 anos atrás, onde é que está armazenado? De 1.000, de 10.000, de 50.000 anos, está armazenado aí. Tanto informações boas como informações ruins. Está armazenada nesse que ele chama o corpo causal, que é perispírito, que na realidade o Jorge André usou o termo de inconsciente passado arcaico, que estava armazenado essas informações. Quando é que as informações precisa trazer para cá? O Jorge André vai chamar a atenção lá da vórtice energético vindo na direção daqui, da direção do corpo. E o André vai dizer que mais cedo ou mais tarde é como se fosse roupa suja. Você está armazenando roupa suja num saco, está preso nas suas costas e chega uma hora que está muito pesado e essa roupa precisa ser limpa. E você vai lavar essa roupa suja para ficar mais leve, esse saco de roupa suja que você está carregando nas costas. Quando fica limpo, ele fica melhor, mais leve. E ele diz, e vai lavar aonde? No tanque da vida. Que tanque da vida é essa? É a reencarnação. Na reencarnação, você tem possibilidades de trazer informações que estavam armazenadas no corpo causal, e que agora precisa ser eliminada. Você vai tomando consciência de desafetos, de coisas que você fez, de erros, mais por produto de ignorância, e que agora você tem consciência e vai mudar. É como diz o Pedro, faça caridade para superar a multidão de erros que você tem lá no passado. Você tem que fazer isto nessa direção. Então esse corpo causal, então a discussão é qual é a composição dele, como é que ele armazena, qual é a forma de armazenar e como é que essa armazenação vai chegar até nós, como é que isso sai lá do nosso espírito e vai na direção, pega o corpo mental, perispírito, duplo etérico, chega até o sistema nervoso, as glândulas, vai chegar até o cérebro e que lugar e como é que chega até as células, como essa eliminação, é um número grande de mecanismo que tem aí. O André Luiz apenas ele está dizendo que é o que interessa para o mundo científico. O mundo científico estuda o fato. Ele está dizendo que o corpo causal é um fato.
Ele não está dizendo que pode existir, ele está dizendo que é um fato. E esse fato, se for confirmado, ele vira hipótese. E se a hipótese for confirmada, vira teoria. Então ele está dando material para os pesquisadores do futuro estudar. Naturalmente que os pesquisadores vão estudar, estão estudando o quê? Começando a estudar o corpo etérico, alguns muito pouquíssimos, mas alguns já estudando o perispírito. Mas na realidade, se você olhar o corpo causal, já é discutido, às vezes com outras palavras, dentro da psicologia. A psicologia diz que você tem coisas armazenadas, só que na maioria das vezes ele trabalha com a ideia do inconsciente atual e não inconsciente passado, inconsciente atual. Está armazenada e precisa ser eliminada. E às vezes ela manda até, como exemplo, você tem ódio, tem raiva, tem mágoa, você precisa aprender a perdoar. A perdoar é como se você fosse melhorar uma informação que já está guardada quando você é a mágoa antiga, sentimento de culpa, de remorso, que está causando transtorno em você, e você precisa tirar essa roupa suja. E como é que tira? Lavando no tanque da vida. E como é o lavando no tanque da vida? Perdoando é um dos caminhos de você lavar essa roupa. E aí ela vai ficar mais leve. Não está dizendo, você não está negando que a roupa que existe. Você apenas, ela está suja e você precisa lavar porque ela está lhe incomodando. Então a psicologia já trabalha com isto. Mas às vezes o André está trazendo a informação e que o mundo de ciência depois vai demonstrar isso experimentalmente, que é uma realidade a existência do corpo causal. Então o André Luiz, ele apenas pegou o perispírito de Allan Kardec e confirmou tudo, só que didaticamente ele dividiu em partes para ficar mais fácil do entendimento. É igual, como eu falei, estuda um corpo humano, um corpo do animal, um corpo de uma planta, você estuda, mas você estuda ele em partes também, que é uma forma de compreender. Você vai estudar uma planta, você estuda a raiz, estuda o tronco, estuda as folhas, estuda as flores, os frutos, e naturalmente você está estudando a árvore toda. Agora, estudando comportamento em partes, é como você está estudando o corpo. Você pode estudar o corpo, pode estudar o sistema circulatório, mas você pode estudar só o coração, você pode estudar o sistema digestivo, você pode estudar só o estômago, e você vai fazendo esse caminho todo, no todo. Então o André Luiz apenas confirma o trabalho do Allan Kardec, ele não sai nem um pouco daí. É uma obra que a palavra certa é complementar. Ele está trazendo informações porque ele agora é mais novo, e o trabalho dele, mas ele confirma tudo. Então ele está dizendo que corpo causal é uma realidade, científica e espiritual, que no futuro o homem também vai entender isto. Então eu convido vocês, se achar interessante, passe para frente esse trabalho, porque Allan Kardec precisa ser conhecido, o André Luiz precisa ser conhecido, o Chico Xavier precisa ser conhecido. A minha parte, eu apenas estou chamando a atenção para esse cientista espiritual. Estou chamando a atenção e estou ainda dizendo, alguém que tiver muito mais conhecimento de ciência do que eu e já tiver um entendimento dessa ligação da ciência tradicional com a parte espiritual, ele vai ver mais coisas do que eu estou vendo ainda nas obras do André Luiz, esse cientista moderno, esse cientista que é, sem sombra de dúvida, o Paulo de Tarso do mundo espiritual para nós. Até o próximo encontro nosso.